Olá, jovens antagonistas e antagonistas do meu Brasil varonil. Hoje, no Pense Geek, temos uma novidade. Mentira, não é uma novidade. Chegamos ao critério dos antagonistas. Mas antes do critério dos antagonistas, eu peço que vocês cliquem no aqui. Algum dia eu acerto. Cliquem ali. Se inscreve caso você não seja inscrito ainda. Compartilha o canal para todo mundo que você conhece, porque, gente, a gente está em plena pandemia. Quem não quer uma coisa nova para ver, saber se é bom, se é ruim, por que é bom, por que é ruim? Ou tipo assim, a pessoa está em dúvida, né? Se vai, se não vai assistir a série, aí de repente ela quer assistir, vai ver, pô, essa análise aqui me motivou a assistir, ou me motivou a não assistir, me motivou a escolher outra série. Que assim seja. Gente, e assim, para trazer para os nossos vídeos de reflexão toda terça, trazer para as coisinhas, né? Então, galera, vamos lá. E também tem todos os links da nossa playlist, do vídeo de análise, de tudo mais, para ninguém ficar perdido no canal. Todo mundo sabe onde tem tudo ali, pim, pim, pim. Inclusive, vocês devem ter visto que eu reorganizei a página inicial de novo. Ou seja, agora a gente tem ali na cara, a gente tem os vídeos que estão os vídeos mais recentes, em ordem, e embaixo a gente tem as nossas playlists principais, inclusive as nossas playlists de gameplay mais antigas, que foram, por exemplo, de Minecraft e de Teamfight Tactics, tá? Caso você tenha interesse nesse conteúdo desse mais diversificado de jogos. Ok? Então, galera, sem mais delongas, vamos ao quesito dos antagonistas. Então, galera, quando a gente fala dos antagonistas de Umbrella Academy, a gente está falando de coisas muito complexas e personagens com peso e com características muito peculiares e próprias, como tudo nesse universo até agora foi. Então, a nossa primeira questão é: existe um senso de propósito claro no vilão? Então, na primeira temporada, a gente tem como vilões, né, como antagonistas principais, a Comissão Temporal, que acredita, né, que aquele apocalipse é o que tem que acontecer. Então eles querem que a família seja impedida de salvar o mundo do apocalipse, tá? E, consequentemente, a gente tem os agentes da comissão, né, que seriam o Hazel e a Chacha, que são dois maníacos. Além disso, a gente tem a gerente, né, a Handler, que é interpretada pela Kate Walsh, que é também uma pessoa extremamente implacável e poderosa em termos de comando e tudo mais, né? Então a gente tem no lado da comissão já uma tríade ali de vilões na primeira temporada muito forte. E na segunda temporada a gente tem os antagonistas meio Exterminador do Futuro, que são os suecos, que também têm relação com a comissão e são bem perigosos. Eles têm um senso de propósito. A gente não sabe qual é a motivação real deles, mas a gente sabe que eles são coordenados pela comissão e a gente sabe qual é o objetivo da comissão, ok? Além disso, a gente sabe que, tipo, por exemplo, a gerente, ela tem como propósito dela o poder. O propósito dela é ter controle, ter poder, estar em cima. Então, acontecem algumas reviravoltas por aí. Voltando a isso, a gente não tem só a comissão como antagonista na primeira temporada. O antagonista da primeira temporada, ele é um personagem que fica escondido por muito tempo, sendo um personagem coadjuvante. Mas na verdade ele é um mega vilão da coisa toda. E ele estava com um plano e que foi bolado há muito tempo. Então esse antagonista, ele tem motivações, ele tem um senso de propósito bem claro dele, que é de se sentir parte daquela geração heróica
Mesmo não sendo um deles, ele quer mostrar que ele é um deles. As motivações dele são bem humanas, sabe? Ele tem um senso de propósito de vingança com o pai, com família, e ele tem uma... E ele é implacável nos meios dele, sabe? Ele é o tipo de pessoa que você fica muito puto quando você descobre quem ele é. Você fala, cara, eu não acredito que esse cara Nossa, esse cara me enganou esse tempo todo. Tá? E na segunda temporada, a antagonista mais surpreendente de todos eles, ela começa como praticamente uma herói, assim, também uma coadjuvante, e é um personagem que tem uma virada de trama, mas que tipo, que você não sabe muito bem se ela vai se voltar contra eles ou se ela vai ajudar, mas só parcialmente, ou o que ela vai fazer. Mas ela tem uma questão muito forte de família também, e de estar sendo manipulada, de estar sendo enganada. Então ela vira uma antagonista, mas é meio que a contragosto e tem mais descobertas e... Sério, e fora outros antagonistas ocultos que não são declarados, né? Que são... digamos assim... São meio que antagonistas velados, sabe? Então você tem muitos antagonistas, e os antagonistas todos têm personalidades fortes e são muito detestáveis, sabe? Alguns são detestáveis e outros, inclusive, no caso da Layla, por exemplo, você fica compassivo a ela. Então você fica meio, caralho, como assim, cara? Sabe? E agora a gente segue para a segunda questão, que é, o vilão representa uma ameaça real à situação? Então, tanto na primeira quanto na segunda temporada, não é somente uma ameaça real, como uma ameaça constante, que força modificações constantes na vida dos protagonistas e constante movimento na trama. Então, os protagonistas têm que se mover de um lugar para o outro quando eles são atacados por um vilão lá de uma determinada situação, ou eles são forçados a se voltar, a mudar a linha do tempo para fugir de uma consequência que um vilão causou, sabe? Então, assim, existe sim, eles são uma constante ameaça real à situação. Até porque na primeira temporada os antagonistas estão tentando impedir que eles salvem o mundo, que eles mudem a realidade. Então, dá pra dizer que eles são exatamente pontos antagônicos, são duas pontas opostas de um diagrama, tá? O que nos leva à próxima pergunta. Se existe um motivo real para o conflito com o protagonista. Então, o vilão da primeira temporada, ele tem uma obsessão criada durante a infância dele. Ele sofreu uma infância extremamente abusiva, extremamente tóxica, e ele teve... E por isso ele associou a academia, a Umbrella, né, a família, um senso de proteção. Não de proteção, mas um senso de família ideal. Então, por aquilo ali, ele acredita que ele tinha que fazer parte daquele grupo, ou que no fundo, ele era um herói que não tinha descoberto seus poderes ainda. Então, quando ele sofre essa grande virada na vida dele e fica preso e acontece tudo o que acontece, e ele passou todos os anos lá preso num estado de fuga e assim, planejando de uma maneira extremamente maquiavélica o que ele ia fazer quando ele saísse. Então ele tem uma coisa de inveja e uma espécie de conexão com essa mentalidade de família que ele queria ter e não teve. Então, quando ele vê aquela família de heróis, por mais disfuncional que seja, essa família unida para combater o crime, para salvar o mundo, ele vê que ele queria fazer parte daquilo, e aquilo que ele não teve, só que ele vê isso de uma maneira distorcida. Além disso, os demais antagonistas eles estão em lados diametralmente opostos, né?
Então você tem, literalmente, eles para salvar o mundo, eles têm que impedir que os antagonistas impeçam eles. Então sim, existe um motivo extremamente real pro conflito. Além disso, na segunda temporada, ele tem uma grande disputa por poder rolando no fundo, enquanto os protagonistas estão tentando salvar a própria família e as suas próprias vidas, sabe? Mas só que dessa vez, alguns antagonistas da primeira temporada meio que ajudam eles, de certo modo, mas dessa ajuda tem motivações meio escusas, por assim dizer, ok? Que nos leva à seguinte questão: existe complexidade e desenvolvimento nesses vilões, nesses antagonistas? Sim, o grande vilão da primeira temporada ele muda completamente ao longo da temporada até se revelar. E você vê o fundo dele, como ele chegou até ali, todo o plano dele. A chefe da comissão, a gerente também, ela tem toda uma modificação ao longo da primeira temporada e da segunda. Hazel e Chacha, meu Deus, sabe? Tem um contraste muito interessante entre eles, inclusive, né? Que eles têm personalidades muito distintas. E tem uma grande reviravolta na segunda temporada também, que a gente não vai saber se vai continuar sendo antagonista, ou se vai ser coadjuvante, ou se vai virar protagonista na próxima temporada. Sério, a gente tem muita complexidade e desenvolvimento em todos os antagonistas da série. Todos eles são, assim, personagens que você fala: ok, eu quero saber mais sobre isso. Tá? Além disso, a próxima questão que já leva o desenvolvimento à frente é se os personagens têm uma personalidade forte e como é a personalidade deles. Então, sim, eles têm uma personalidade forte. O vilão da primeira temporada ele tem essa personalidade completamente destruída, quebrada e reconstituída através das coisas, sabe? E por anos na prisão, através por causa dos anos na prisão que ele passou, ele acabou tendo o foco dele, esse raio, essa luz no fim do túnel na cabeça dele, foi essa obsessão que ele teve pela Academy, né? Então ele busca preencher esse vazio com essa obsessão e vira uma coisa insana. E na segunda temporada a gente tem essa questão, a gente não tem muita personalidade nos suecos, porém eles são exterminadores do futuro, sabe? Basicamente isso. E a gestora mostra cada vez mais que ela é um personagem extremamente impiedoso e inescrupuloso e apegada ao poder dela, inclusive manipulando todo mundo ao redor dela para chegar onde ela quer. Então, dito isso, os antagonistas de Umbrella Academy, eles têm uma peculiaridade tanto visual, quanto no jeito de falar, quanto na personalidade, quanto na odiabilidade. Tipo assim, caralho, você consegue ficar muito puto com os vilões. Você fica, meu Deus, essa pessoa é um vilão e eu não sabia. Que filho da... sabe? Então, com isso, eu tenho a grande honra de dar a nota máxima no critério de antagonistas para Umbrella Academy. 5 de 5. Achou que não ia ter nota máxima, né? Então é isso, galera. Fiquem ligados que amanhã, que vocês sabem muito bem, né? É uma série que tem 7 protagonistas, então o próximo vai dar pano pra manga. E amanhã a gente fala dos protagonistas de The Umbrella Academy. Muito obrigado, galera. E até logo. Divirtam-se.